Muito bem, pessoal, feliz quinta-feira. Eu prometi que faria um episódio sobre os arquivos do JFK. Bem, isso é só o começo. E o que posso dizer para vocês em uma frase é que os teóricos da conspiração, nós estávamos certos de novo, como sempre parece hoje em dia. Tucker Carlson estava absolutamente certo quando disse que ser chamado de teórico da conspiração hoje em dia só significa que você é mais instruído do que a grande mídia e o sistema de educação pública, que está deixando todo mundo burro. Então, para aqueles de vocês que ainda não leram Chessman e não fazem parte do nosso clube do livro, nós vamos levar vocês para dentro da toca do coelho do JFK, o começo dela. Bem-vindos de volta ao Candace. Muito bem, pessoal, os arquivos do JFK foram abertos. O que isso significa? Bem, o que isso significa agora é que, se você é um cidadão judeu-americano, está mais do que na hora de entender que não tem nenhuma obrigação de continuar defendendo o Estado de Israel. Ok, o antissemitismo não acontece quando as pessoas julgam o Estado estrangeiro de Israel. Precisamos deixar isso claro logo de cara. Eu deveria fazer todo mundo agora se levantar e recitar o juramento à bandeira, do jeito antigo, como se você estivesse na sua sala de aula da quinta série. Eu juro lealdade à bandeira dos Estados Unidos da América e à república que ela representa. Uma nação, não sob Israel. Não sob chantagem. Ok, como se todos fôssemos iguais. Nós somos americanos. E a única razão para você ter esse instinto, especialmente sendo judeu-americano, é porque existe essa crise existencial que foi incutida em você desde a juventude. Você foi doutrinado aqui a acreditar que apoiar esse Estado é uma questão existencial, de verdade, como se você fosse morrer se não o fizesse. E todos nós temos essas coisas. Tudo bem. Todos nós fomos doutrinados de alguma forma na nossa juventude. E esse é meio que o trabalho de engenharia social da sala de aula para nos deixar realmente assustados. É o motivo pelo qual mulheres dizem, eu apoio a Planned Parenthood, porque acho que os homens vão tirar meus ovários se eu não apoiar. E aí você vai ficando mais velho e pensa, espera aí, isso não faz muito sentido. Por que eu temo o patriarcado? É simplesmente um sistema educacional baseado no medo? Enfim, vamos voltar ao começo disso tudo, de verdade, e te ajudar a entender de onde vinham os teóricos da conspiração desde antes desses arquivos serem divulgados. Certo? Então todos nós sabemos o que aconteceu em 22 de novembro de 1963? JFK foi baleado. O presidente JFK foi baleado enquanto estava sentado ao lado da esposa em um veículo que percorria as ruas de Dallas. Agora, antes de entrarmos nesse assunto, é importante que você tenha uma compreensão histórica de alguns outros fatos. Antes de Kennedy ser eleito presidente, Eisenhower era o presidente. E pouco antes de Eisenhower deixar o cargo, ele alertou o público americano de que uma sombra estava se formando, um governo sombra, por assim dizer, estava se formando nos bastidores. Ele se referiu a isso como um complexo militar industrial. Quero que você preste bastante atenção às palavras dele aqui. Anualmente, gastamos apenas com segurança militar mais do que o lucro líquido de todas as corporações dos Estados Unidos. Agora, essa junção de um imenso aparato militar e uma grande indústria bélica é algo novo na experiência americana. A influência total, econômica, política, até mesmo espiritual. É sentida em todas as cidades, em todas as sedes de governo estaduais, em todos os escritórios do governo federal. Reconhecemos a necessidade imperativa desse desenvolvimento, mas não podemos deixar de compreender suas graves implicações. Nosso trabalho, recursos e sustento estão todos envolvidos, assim como a própria estrutura da nossa sociedade. Nos conselhos de governo, devemos nos precaver contra a aquisição de influência indevida, seja ela buscada ou não pelo complexo militar industrial. O potencial para o surgimento desastroso de um poder mal direcionado existe e persistirá. Jamais devemos permitir que o peso dessa combinação coloque em risco nossas liberdades ou processos democráticos. Não devemos tomar nada como garantido. Apenas uma cidadania vigilante e bem informada pode exigir a devida integração do enorme aparato industrial e militar de defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos para que segurança e liberdade possam prosperar juntas. Então ele está fazendo esse alerta. E isso é interessante porque, obviamente, muitos de nós não estávamos vivos nessa época.
Muitos de nós, mesmo aqueles que estavam vivos naquela época, certamente talvez não se lembrem desse discurso. Mas ele está dizendo que isso é novo, como se essa ideia de a América estar sempre em guerra fosse nova, e isso não é novo para nós. É como se não conseguíssemos parar de estar em guerra no Oriente Médio, na Ucrânia. É como um jogo de bater em topeira. O complexo industrial militar é obviamente real e existe. E agora nos referimos a isso como o Estado Profundo. E você deve saber que quando JFK se tornou presidente depois disso, ele era explicitamente contra a guerra. Você tem que entender, ele também concordava que não havia necessidade de estarmos envolvidos em uma guerra sem fim. Era para a gente vibrar, 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 vencer a Segunda Guerra Mundial. E acontece que havia algo operando nos bastidores que realmente não queria isso. E então, o alerta de Eisenhower de que essas pessoas poderiam ter influência indevida, seja lá qual for essa força mágica nos bastidores, poderia ter influência indevida sobre a política americana. E Kennedy assume o cargo e diz, eu não sou a favor dessa guerra. Ouça o que ele tinha a dizer, na Universidade Americana. Esse discurso foi feito em 10 de junho de 1963, apenas alguns meses antes de ele ser assassinado. Eu reconheço que a busca pela paz não é tão dramática quanto a busca pela guerra, e frequentemente as palavras de quem busca a paz caem em ouvidos surdos, mas não temos tarefa mais urgente. Alguns dizem que é inútil falar de paz, de leis mundiais ou de desarmamento global. E que isso será inútil até que os líderes da União Soviética adotem uma postura mais esclarecida. Espero que eles adotem. Acredito que podemos ajudá-los a fazer isso. Mas também acredito que devemos reexaminar nossas próprias atitudes, como indivíduos e como nação, pois nossa postura é tão essencial quanto a deles. Então a pergunta que devemos fazer é, por que, assim que você começa a falar sobre JFK, as pessoas te rotulam de teórico da conspiração? E, em particular, você vai notar que existem essas contas sionistas que surtam antes mesmo de saberem o que você vai dizer. Então, o que há no assassinato de JFK que desencadeia os sionistas? Por que eles fingem que é um ato de antissemitismo explorar o contexto e as coisas às quais JFK se opunha veementemente? Vou descrever isso para vocês e vou usar apenas fontes judaicas aqui para que possamos nos afastar de qualquer alegação de antissemitismo. Estes são apenas os fatos sobre o que JFK estava combatendo enquanto estava no cargo. Ok, uma das coisas às quais ele se opunha era o Conselho Sionista Americano. Ele queria que eles que viriam a se tornar a AIPAC. Ainda estamos discutindo hoje sobre a influência indevida da AIPAC em nossas eleições. Eles eram conhecidos naquela época como Conselho Sionista Americano, e o Departamento de Justiça de JFK disse que eles tinham que se registrar como estrangeiros. Agente sob FARA. Ok. Agora eu vou falar mais devagar para vocês, porque muitos de vocês provavelmente nem sabem o que é FARA. Significa Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Ela exige que qualquer pessoa ou entidade empresarial que esteja aceitando dinheiro ou atuando como agente de um governo estrangeiro deve se registrar no Departamento de Justiça. Agora, isso significa que você teria que apresentar relatórios. Você teria que detalhar sua remuneração. Você tem que detalhar seus gastos, suas comunicações, basicamente tudo. A razão para isso é óbvia, para que nós, como americanos, saibamos que estamos sendo influenciados por agentes de outro governo. Eu, pessoalmente, gostaria que também pudéssemos ver isso de forma que, assim que alguém estivesse fazendo lobby, tivesse que anunciar que está fazendo lobby em nome da grande indústria farmacêutica e que recebe dinheiro deles. Eles não precisam fazer isso, certo? E assim isso coloriria sua imaginação. Obviamente, se eu estiver dizendo todas essas coisas e você descobrir que estou registrado na FARA para um país estrangeiro como a Ucrânia, você diria, ok, bem, isso faz sentido. Candace está me dizendo que deveríamos entrar em guerra com a Ucrânia, mas agora sei que Candace está, na verdade, aceitando dezenas de milhões de dólares da Ucrânia. Esse é o propósito do registro FARA. Então, quando o Conselho Sionista Americano surgiu em 1949, eles estavam fazendo lobby em nome do recém-formado Estado Estrangeiro de Israel, certo? E o JFK disse, vocês agora precisam se registrar sob a FARA. Agora, novamente, eu expliquei por que isso seria importante, porque mudaria a forma como você entenderia as notícias que estavam chegando até você. Basicamente, entenderíamos que você estava ouvindo a um comercial. E às vezes você se pergunta, quando vê todos esses influenciadores, você pensa, quem está financiando eles? Essa pergunta natural de quem está financiando eles seria infinitamente mais importante se você soubesse que era alguém que era um país estrangeiro do outro lado do mundo.
Então, vamos fazer uma introdução. Vamos dar uma olhada, na verdade, na preparação para o assassinato de JFK e em seus relacionamentos com os sionistas. O grupo que ele estava tentando fazer registrar sob a FARA. Dê uma olhada neste site, ok? Este site, e eu não teria um topo disto. Eu queria saber, Skylar, se você não se importaria em mostrar o arquivo do lobby de Israel. Ok. Então, vou mostrar a vocês uma linha do tempo e vocês podem clicar e ver esses documentos. Esses são documentos que são publicados publicamente. Todos eles realmente existem. E vou explicar a vocês as coisas relevantes que levaram ao ano das comunicações que seu Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça do JFK, teve com o AZC dizendo: "Ei, vocês precisam se registrar como agentes estrangeiros." Vamos voltar um ano antes do assassinato dele, em 31 de outubro de 1962. Você pode ver que o procurador-geral adjunto e o diretor de segurança interna, que era Walter Yeagley, notifica o procurador-geral R.F. Kennedy de que estamos solicitando, na próxima semana, o registro do Conselho Sionista Americano sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Você deve estar ciente de que o Conselho Sionista Americano é composto por representantes de várias organizações sionistas nos Estados Unidos, incluindo a Organização Sionista da América. Então havia um monte de organizações diferentes. Todas elas faziam lobby em nome de Israel. E eles estavam tipo, obviamente vamos seguir com isso. Em 21 de novembro de 1962, isso é quase exatamente um ano antes de ele ser assassinado, o Departamento de Justiça os ordenou, o AZC, a se registrar sob a FARA. E havia o recebimento de tais fundos da seção americana da Agência Judaica para Israel, que constitui o Conselho. E basicamente eles disseram, vocês absolutamente precisam se registrar. Seu pedido está acontecendo. E Skylar, não sei se você chegou a puxar algum desses documentos, mas se não, tudo bem. Vamos continuar seguindo a linha do tempo. Agora, em 6 de dezembro daquele mesmo ano, o presidente do AZC era um cara chamado Rabino Irving Hitler e ele respondeu ao Departamento de Justiça e ele escreveu o seguinte: "O pedido de registro contido em sua carta levanta muitas questões de fato e de relacionamento que primeiro precisam ser resolvidas por nós antes que possamos cumprir. Portanto, solicitamos que você seja gentil o suficiente para nos conceder um adiamento de 120 dias. Já fica deslumbrante imediatamente, ok? O Departamento de Justiça está dizendo a você em uma carta que você precisa se registrar como um agente estrangeiro e o rabino que lidera esse grupo diz: seu pedido é um pouco... Vamos precisar de algum tempo para realmente refletir sobre esse pedido. E você entenderá que precisamos de 120 dias. Ok. Então, dentro desse prazo de 120 dias, eles decidiram oficialmente incorporar a AIPAC em 2 de janeiro de 1963. Um homem chamado Isaiah Kennedy incorporou a AIPAC em vez disso. E então, o conselho da AZC voltou ao Departamento de Justiça e basicamente disse algo como: na verdade, não estamos prontos para nos registrar. Mas agora temos uma nova organização. Ela é conhecida como AIPAC. E se você acompanhar essa linha do tempo, verá que ele incorpora isso em 2 de janeiro de 1963. Isaiah incorpora a American Israel Public Affairs, como eu disse, a comunidade AIPAC em Washington, D.C. E então, no dia seguinte, em 24 de janeiro de 1963, algumas semanas depois, no memorando preliminar do DOJ, eles basicamente dizem que se reuniram com o principal advogado do AZC e ele aconselhou seu cliente a simplesmente descontinuar a agência anterior como AZC. E eles disseram algo como: esperamos que isso resolva o problema. Basicamente, somos uma nova AIPAC incorporada e isso deveria resolver o problema? E, essencialmente, o DOJ diz: não, isso na verdade não resolve o problema. E ainda vamos precisar que vocês se registrem, basicamente dizendo: precisamos dos seus gastos, precisamos saber quem está financiando vocês, de onde vem esse dinheiro, e não vamos mudar nossa opinião sobre isso. E eles ainda estavam resistindo, eles continuavam resistindo e dizendo: não vamos entregar isso para vocês de jeito nenhum. O que está acontecendo ali em 25 de janeiro de 1963 é que você começa a ver esses artigos que começam a surgir na imprensa. E então eles começaram a criar uma campanha de pressão dos pares, basicamente dizendo, e isso é como uma citação direta do Wall Street Journal, que se eles tivessem seguido adiante com isso, se continuassem exigindo que o ACC tivesse que revelar para eles seus gastos e quem estava financiando, a opinião judaica seria ruim para o DOJ, como se a opinião judaica americana fosse ser negativa. Eles não deveriam seguir com isso. E isso estava realmente acontecendo? E, incrivelmente, até mesmo Donald Rumsfeld, que era congressista na época,
escreveu ao Departamento de Justiça e disse: "Estou preocupado que se vocês continuarem insistindo nesse assunto, a opinião judaica sionista vai se transformar na América." Absolutamente selvagem. Tipo, esse é o Departamento de Justiça dizendo para você se registrar. E agora você está basicamente fazendo lobby com políticos e fazendo lobby com jornalistas para começarem a escrever esses artigos e, essencialmente, plantar na mente americana e na mente política que esse pedido é inadequado. É totalmente inadequado porque como ousam nos pedir para nos registrarmos? Isso não faz o menor sentido. Você não entende que nós somos judeus e isso não vai pegar bem para vocês? Que você pode literalmente acessar esse site e olhar os registros e ver os recortes de jornal. E essa é a realidade. Houve uma campanha de pressão dos pares não muito diferente do que vemos hoje, quando falo sobre a AIPAC e falo sobre esses jornalistas que agem como pistoleiros. E se você não concorda com o que quer que seja que o Estado de Israel deseja, eles estão lá te chamando de Hitler, antissemita. Eles têm todos esses influenciadores sobre influenciadores. Em uma orbit online que podemos supor que estão recebendo dinheiro de alguma forma, mas nunca saberemos porque a AIPAC agora é uma 501c3 e eles nunca precisaram se registrar como FARA, mas fizeram isso logo no começo. E adivinha? O FARA respondeu dizendo: "Não nos importamos." Podemos trazer isso à tona, essa linha do tempo. O FARA respondeu dizendo: "Não nos importamos, ok? Isso não vai mudar nada. Você ainda vai ter que se registrar. Não importa quantos artigos de imprensa sejam escritos. Nós vamos interpretar isso de acordo com a lei e não de acordo com os sentimentos dos cientistas judeus na América." E então eles continuam, e você volta nessa linha do tempo e fica cada vez mais agressivo. E finalmente o que acontece é que... E Hoover, que estava à frente do FBI naquela época, pergunta: "Vocês querem que eu me envolva?" Já é hora de entrarmos como FBI e basicamente dizer: ou vocês se registram, ou então, já chegamos ao ponto em que precisamos fazer prisões? E eles estavam levando isso muito a sério porque já tinham ordenado que eles se registrassem em 10 dias e mesmo assim eles se recusaram a fazer isso. Eles ainda não tomaram nenhuma atitude. Então eles estão meio que refletindo sobre isso. Devemos envolver o governo federal em um nível mais alto? Devemos envolver o FBI? O que envolver, na verdade? E de repente o FARA também retorna e diz: "Achamos absolutamente que devemos envolvê-los." Aí você vê uma tentativa meio fraca do Conselho do AZC de dizer: "Bem, basta se mostrarmos nossas declarações de renda." E a FARA diz: "Absolutamente não. Isso é absurdo." Já se passou mais um ano, mais uma vez, até a morte de Kennedy. E você pode ver lá, em 11 de outubro de 1963, as exigências do Departamento de Justiça para o AZC se registrar. O departamento espera uma resposta sua em até 72 horas sobre esse assunto. E então você pode ver no dia 17 que Walter Yeagley registrou uma reunião entre o DOJ e o AZC, na qual eles basicamente disseram que estavam fazendo um apelo para não se registrarem, afirmando que era a opinião da maioria das pessoas afiliadas ao conselho que tal registro seria tão divulgado pelo American Council on Judaism que acabaria destruindo o movimento sionista. Agora, quero que você pense sobre isso. Se tudo o que você precisa fazer para ser não é um crime, você pode ser um agente estrangeiro, certo? Se tudo o que você precisa fazer, uma vez registrado sob a FARA, é revelar seus gastos, mostrar como está sendo financiado, permitir que as pessoas entendam de onde vem esse dinheiro, por que eles seriam tão contra isso? Um ano usando advogados, chamando juízes para se envolverem, tentando persuadir o público, tentando basicamente fazer uma campanha de difamação e dizendo que isso iria mudar radicalmente a opinião judaica, que iria colocar o movimento sionista em pausa. O que isso poderia ter revelado plausivelmente se eles tivessem feito isso? Eu não sei a resposta para isso. Eu nunca vou saber a resposta para isso porque o que sabemos é que algumas semanas depois, JFK foi assassinado. Ok, agora, se você está ligando os pontos instantaneamente e pensando, claro, deve ter sido um sionista que fez isso. Eu acho que isso seria um pouco exagerado demais. Mas quando você compara as políticas de JFK que não queria que elas fossem financiadas, e o que estava acontecendo paralelamente a isso, é claro, era que ele estava ao telefone discutindo, gritando e brigando com o primeiro-ministro Ben Gurion de Israel, porque ele também não queria que Israel, como Estado, se tornasse nuclearmente armado. Ok. E eles estão brigando no telefone? Eles ainda não desclassificaram essas discussões que ele estava tendo, mas eles estavam brigando e se odiavam. E ele era muito contra o reator da Mona. Isso é algo que você pode encontrar até em discursos como o de Gaddafi, quando ele fala sobre o que realmente aconteceu com JFK.
todo mundo sabe que ele era fortemente contra Israel e o armamento nuclear. Ele simplesmente deixa isso de lado. Quando você junta essas duas coisas, você pensa, ok, seria uma teoria da conspiração sugerir que Ben-Gurion e o Estado de Israel o odiavam, e que ele era contra eles receberem financiamento e contra eles terem influência indevida na política americana, e então ele morre. E então você pesa isso contra o fato de que o problema para eles desapareceu instantaneamente assim que JFK morreu. Porque o que aconteceu foi que quando Lyndon B. John assumiu o cargo, ele era o vice-presidente. Todos os problemas deles foram resolvidos instantaneamente porque ele mudou completamente de direção em tudo. O interessante é que a LBJ basicamente adotou políticas exatamente opostas às de JFK. Ele era fundamentalmente a favor da guerra, Vietnã, Camboja, as campanhas de bombardeio. E só veio à tona recentemente que ele ajudou Israel a se estabelecer como um Estado, ajudando secretamente a transportar armas, exatamente o que JFK era contra, exatamente o que Eisenhower antes dele também era contra. Ele ajudou secretamente a transportar armas para Israel enquanto estava no Congresso. Agora, não acredite apenas na minha palavra. Se eu dissesse esse fato, seria considerado antissemita, certo? Vamos pegar esse fato, então, do jornal israelense Haaretz. Isto é literalmente uma publicação de Israel. Eles publicam diariamente. Eles escreveram, abre aspas, este artigo que você pode ver se intitula Lyndon John, Israel nunca teve amigo melhor. Os historiadores geralmente consideram John como o presidente mais uniformemente amigável a Israel. E então diz que após John F. Kennedy ter sido assassinado e Lyndon John se tornar o 36º presidente. LBJ disse a um diplomata israelense, vocês perderam um grande amigo, mas encontraram um melhor. De fato, foi John, como líder da maioria no Senado, quem impediu anos antes os planos de Dwight Eisenhower de cortar a assistência a Israel. Estou citando isso do artigo. Não sou eu quem está dizendo. Então agora sabemos que, enquanto estava no Congresso, ele impediu Eisenhower, que queria cortar a assistência a Israel. Certo? E agora estamos entendendo que ele mudou de posição em relação à política de JFK quando se tornou presidente. O texto continua dizendo que ele conheceu poucos judeus enquanto crescia no Texas, mas cultivou amizades para a vida toda à medida que subia nas fileiras do Partido Democrata, que havia se tornado o lar político natural para a maioria dos judeus. Os historiadores geralmente consideram John como o presidente mais uniformemente favorável a Israel. John foi o primeiro presidente a convidar um primeiro-ministro de Israel, Levi Eshgal, para uma visita de Estado. Eles se deram tão bem, ambos eram fazendeiros, que John fez a Eshgal o raro elogio de convidá-lo para seu rancho. LBJ logo abandonou a pressão sobre Israel para que esclarecesse a situação do reator de Dimona. Ele aumentou as vendas de armas para Israel e, em 1968, depois que o fornecedor de Israel, a França, impôs um embargo como forma de cultivar laços com o mundo árabe, os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de armas de Israel, notavelmente iniciando as negociações, que levariam à venda de jatos de combate Phantom para Israel. Ok? Então ele era completamente comprometido com o Estado de Israel. E se você está começando a se perguntar, ok, por que seria assim? Qual poderia ter sido o seu histórico? Bem, curiosamente, acontece que sua tia era judia e, novamente, vamos mostrar isso no Jerusalem Post. Vamos mostrar isso no Times of Israel. Mas sua tia, Jewish Hatcher, era membro da organização sionista. E foi especulado, não por mim, ok, mas pelo rabino Shmuel Golden, que o próprio LBJ vinha de uma linhagem materna judaica. Agora, a família dele remonta aos 1848istas, que eram um grupo de comunistas que tentaram, sem sucesso, derrubar a Alemanha. E então todos eles vieram para o Texas e se estabeleceram no Texas, no Kansas e por todos os Estados Unidos, incluindo a família Prime. Mas voltando ao assunto, esta é a opinião do rabino Shmuel, que aparentemente investigou o assunto. E este é um blog escrito por Richard Chasman no Times of Israel. Ele escreve: você pode apostar que Bernie Sanders não será eleito o primeiro presidente judeu, mas pode ser o segundo. Quem foi o primeiro presidente judeu? LBJ Lyndon Baines John. Agradeço ao rabino Shmuel Golden por me fazer conhecer esta história fascinante. Agora ele está citando um artigo de Morris Smith no Five Towns Jewish Times. Os ancestrais maternos de Lyndon John, os Huffmans, aparentemente migraram da Alemanha para Frederick Mark em meados do século XVIII. Mais tarde, eles se mudaram para Bourbon, Kentucky, e finalmente se estabeleceram no Texas em meados do final do século XIX. Os fatos indicam que ambos os bisavós maternos de Lyndon John eram judeus.
Esses eram os avós da mãe de Lyndon, Rebecca Baines. Seus nomes eram John S. Huffman e Mark Elizabeth Perrin. A mãe de John Huffman era Suzanne Ament, um nome judeu comum. Perrin também é um nome judeu comum. Huffman e Perrin tiveram uma filha, Ruth Ament Huffman, que se casou com Joseph Baines, e juntos tiveram uma filha, Rebecca Baines, mãe de Lyndon John. A linhagem materna judaica pode ser rastreada por 3 gerações na árvore genealógica da família de Lyndon John. Havia pouca dúvida de que ele era judeu. Agora, novamente, isso vem de fontes judaicas. Eles vão chamar isso de conspiração. Só estou dizendo que estes são os fatos em relação à sua assistência e por ser o maior amigo presidencial que Israel já teve. Agora, você está olhando para essa história, está juntando as peças. Você está pensando Lyndon B. John é apenas um homem. É aí que entra o meu bom senso. Ok, mesmo que Lyndon B. John fosse realmente leal ao Estado de Israel e tivesse alguns laços familiares judeus, e sua tia, a quem ele amava tanto, Jewish Hatcher, foi quem o criou e lhe disse para fazer todas essas coisas. Mesmo que você quisesse acreditar em tudo isso, você diria, ok, mas estamos falando do assassinato de JFK, certo? Isso exigiria ajuda e assistência do Estado profundo, ou seja, da CIA. Será que realmente achamos que eles teriam ajudado em um esquema desse tipo? Bem, você deve saber que quando JFK se tornou presidente, a CIA já estava ativa há cerca de 14 anos. Ela foi criada em 1947, apenas alguns meses antes da criação do Estado de Israel, com uma assinatura do presidente Harry S. Trump da Lei de Segurança Nacional. E eu diria que a CIA é, sem dúvida, a entidade governamental mais corrupta e assassina do mundo. E não apenas contra pessoas ao redor do mundo, mas também contra o povo americano. Ok, MKUltra, alguém. Os experimentos que eles realizaram com nossas tropas, com cidadãos americanos desavisados. E quero deixar claro que, como outro ponto de preocupação para JFK durante sua presidência, durante seu mandato, ele reconheceu a corrupção da CIA. É por isso que ele é citado dizendo que queria espalhar a CIA ao vento. Ele queria simplesmente acabar completamente com a CIA porque entendia que eles eram uma entidade corrupta. E o que você deve saber é que de 1953 a 1961, o diretor da CIA foi Alan Dulles. Ele é americano, definitivamente não judeu. Sob sua direção, a CIA se envolveu em todo tipo de operações secretas ilegais. Como eu disse, mais notoriamente, o programa MKUltra, onde eles estavam interessados em lavar o cérebro das pessoas, criando candidatos manchurianos. Quero dizer, as coisas mais sinistras sobre as quais você já leu. E você deveria ler sobre isso, especialmente se for uma das pessoas que comprou o livro Caos. Ele foi, de fato, um homem muito sinistro. Mas é plausível que houvesse alguém de quem ele recebia ordens? Será que é plausível que Alan Dulles, enquanto fazia todas essas coisas na CIA, talvez as estivesse fazendo porque estava sendo chantageado? Agora, ao dizer isso, vou ler para vocês um artigo chocante que, na minha opinião, traz mais uma grande peça para a história do JFK sobre quem era Alan Dulles. Alan Dulles, aliás, também comandou, foi o responsável pela Comissão Warren. Então, ele foi o responsável por contar ao público uma história ridícula sobre Lee Harvey Oswald. Foi ele quem fez isso. Acabou. É isso. É uma farsa total de comissão e uma farsa de relatório. E é muito interessante quando eu trago para vocês esse pequeno detalhe da história que poucas pessoas conhecem. Mas antes, vamos fazer uma pausa rápida. Eu vou falar com vocês sobre a Preborn, porque vocês sabem o que Andrew Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber e Tim Tebow têm em comum? Todas as mães deles foram incentivadas a interromper a gravidez. Quando uma mulher enfrenta a gravidez não planejada, ela é pressionada a acabar com a vida do filho. Ela quer tomar a decisão certa, mas a sociedade e as pessoas ao redor dizem que o bebê não é uma vida. O Ministério Preborn entra em ação. A Preborn e sua rede de clínicas oferecem um cuidado compassivo e amoroso às mães, além do apoio que elas precisam para ajudá-las a escolher a vida, incluindo um ultrassom gratuito. Porque, uma vez que uma mãe ouve o batimento cardíaco do seu filho, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Então, se você se considera pró-vida, é hora de se unir à Preborn. Juntos, podemos capacitar mulheres a escolherem a vida. Fortalecer a verdade da maternidade transforma famílias e futuros. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a resgatar 5 bebês. Quando você doa mensalmente, receberá histórias e fotos de vidas, das vidas que você ajudou a salvar. Então, para doar, basta discar jogo da velha 250 e dizer a palavra-chave bebê.
É jogo da velha 250BB ou dói com segurança em preborn.com/Candace. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Também quero falar para vocês sobre a The Little Catholic, porque se você está procurando joias lindas e cheias de fé que são mais do que apenas acessórios, você deveria conhecê-los. A The Little Catholic é um pequeno negócio de propriedade feminina que cria joias deslumbrantes e artesanais enraizadas em nossa fé católica. A The Little Catholic acredita que joias católicas inspiram fé, paz e perspectiva de forma orgânica e única toda vez que nos olhamos no espelho ou baixamos o olhar. A beleza é a forma de Deus falar conosco aqui na Terra. As joias católicas deles nos permitem valorizar esses momentos e lembranças ainda mais perto do nosso coração. As joias da The Little Catholic são o presente atemporal perfeito, repleto de fé e significado, tornando-se uma escolha ideal para ocasiões especiais como batizados, crismas, casamentos e aniversários. O que torna essas peças ainda mais especiais é que elas são feitas bem aqui nos Estados Unidos. E agora, meus espectadores ganharão um desconto adicional de 25% em seu pedido se você usar o código promocional Candice25 em thelittlecatholic.com. Novamente, é thelittlecatholic.com, código promocional Candace, e você ganhará 25% de desconto no seu pedido. Certo, então JFK queria destruir a CIA, certo? Este é o New York Times, um trecho dele. Foram eles que publicaram isso em 1966. Está escrito: o ressentimento de Kennedy e o presidente Kennedy, à medida que a enormidade do desastre da Baía dos Porcos se tornou clara para ele. Disse a um dos mais altos funcionários de sua administração que queria despedaçar a CIA em 1000 pedaços e espalhá-los ao vento. Porque a CIA estava agindo como CIA, tentando derrubar governos ao redor do mundo. É isso que fazemos, pessoal. É isso que fazemos. Desculpe te dizer, se você achava que fazíamos isso no interesse de proteger os americanos, simplesmente não é assim. Nada do que você aprendeu na aula de história é real, ok? E JFK fez Alan Dulles se demitir da CIA após o desastre da Baía dos Porcos em Cuba. Como eu disse, certamente Alan Dulles antes disso devia ser um homem independente, Ninguém poderia estar manipulando ele, dizendo o que fazer em todas essas coisas na CIA. Ok, parem tudo, porque estou dizendo que não, Alan Dulles foi chantageado. Ok, preciso dizer isso logo de cara. É chocante para mim como, mesmo quando não estou tentando investigar Israel, eles aparecem em tudo o que eu investigo como pessoas que estão chantageando alguém. Por exemplo, a história da Brigitte Macron, nada a ver com Israel. Do nada, para aqueles que acompanham essa história, de repente chegamos a esse capítulo e descobrimos que Emmanuel Macron estava sendo chantageado por Israel porque eles queriam que ele formasse relações mais próximas com, acho que era o Marrocos em vez da Argélia. Toda vez que olho para isso, penso, lá vem mais uma história sobre Israel e chantagem. É completamente tolo se você não acredita que Israel chantageia pessoas. Ok, você está fora de si. Mas não acredite só em mim. Como eu disse, hoje estamos usando apenas fontes judaicas. Certo, e eu li este artigo, que eu acho que ninguém leu além de mim, mas provavelmente não, na revista AMI. Agora, para a posteridade, porque serei chamado de IDC de qualquer jeito, a revista AMI é uma revista internacional de notícias que atende à comunidade judaica ortodoxa, ok? Ela é publicada semanalmente em Nova York e em Israel. A revista foi lançada em novembro de 2010 pelo Rabino Frankfurter e sua esposa. Novamente digo isso apenas para explicar que essas informações fornecidas não são antissemitas, ok? Os fatos aqui realmente não se importam com a sua religião. Em 10 de fevereiro de 2021, a revista M publicou um artigo que me deixou impressionado, intitulado Chantagem aos Rockefellers, o escândalo que ajudou Israel a se tornar um Estado. Ok, você está dentro. Agora estamos prestando atenção. Isso é loucura. No artigo, o autor, John Loftus, reflete sobre como, certa vez, coescreveu um livro chamado The Witness Tree. Então vou ler para vocês o que ele diz sobre esse livro. Ele escreve: em 2008, escrevi um romance histórico sobre Reuven Shiloha. Ok, lembrem-se desse nome, Reuven Shiloha, junto com meu amigo canadense e coautor, Brandon Howley. Nosso livro, The Witness Tree, era uma ficção baseada em fatos reais. Mas publicá-lo como um romance tornou consideravelmente mais fácil para mim contornar os censores da CIA. Apesar das críticas 5 estrelas, as únicas cópias já publicadas foram pela Random House Candace e são difíceis de encontrar em versão impressa. Aparentemente, The Witness Tree é simplesmente sensível demais para ser publicado nos Estados Unidos, mesmo como ficção, porque expõe as famílias de 2 diretores da CIA como lavadores de dinheiro para os nazistas. Pior,
A árvore de testemunhas conta a verdade sobre como Reuven Shiloha usou seu conhecimento dessas conexões secretas nazistas para chantagear Nelson Rockefeller a criar o Estado de Israel. Tudo bem. Certo, precisamos entrar nisso. Temos que entrar nisso. Certo, então esse cara, para deixar isso mais rápido para você, esse cara, John Loftus, publicou um livro. Ele fez disso uma ficção intencionalmente? Porque ele sabia que a CIA iria censurar. O livro não pode ser publicado nos Estados Unidos. Eu nem sei o que isso significa. Isso me parece loucura. Mas ele estava tentando driblar os censores da CIA. E então ele diz, eu tenho uma historinha para você sobre a fundação de Israel. E tem a ver com chantagem. Ok, agora já se passaram anos. John Loftus está em Massachusetts. Ele está trabalhando em um projeto sobre espionagem em Israel. E um cara que também trabalha no departamento de pesquisa se aproxima dele e o nome dele é Jim. E Jim diz, ei, tem um cara, Dove, que quer muito te conhecer. E então John diz, ok, claro, fico feliz em conhecer seu amigo Dove. E ele diz, sim, Dove é apelido de Dov Shiloha. O pai dele era Reuven Shiloha. Ele escreve isso, então a ficha caiu. O pai de Dove não só fundou o Mossad, mas também foi uma peça-chave para conseguir os votos extras nas Nações Unidas, que levaram à criação do Estado de Israel. Então você tem esse cara, Reuven Shiloha, que fundou o Mossad, certo? E ele, em seu livro, alega, e vou te explicar por que isso não é só uma alegação e parece ser um fato, que Reuven Shiloha chantageou Nelson Rockefeller e a família Dulles de uma só vez por causa de seus laços com os nazistas, certo? Isso significaria que foi nesse momento que fomos tomados e ocupados por meio de chantagem. Estamos falando dos Rockefellers. E agora você deve estar pensando, os Rockefellers. Eu meio que me lembro que foram eles que publicaram todos os nossos livros didáticos. Bem, imagine se você quisesse chantagear uma nação. E agora estou especulando, pessoal, vamos entrar na história aqui. Que maneira melhor de fazer isso do que através de outra família, certo? Tipo, se você conseguisse descobrir como chantagear os Rockefellers, então as pessoas pensariam, eu entendo as estruturas de poder e os Rockefellers estão publicando todos esses livros, nos deixando todos ignorantes através do Departamento de Educação. Estamos sendo enganados sobre tudo. Mas e se eles não fossem realmente as pessoas que estavam publicando esses livros? Eu estou fazendo perguntas. Eu sei que não é permitido fazer perguntas. Os neoconservadores dizem que não podemos fazer perguntas, mas eu não vou parar de perguntar, pessoal. Eu sou tipo terminal. Eu sou terminalmente doente de tanto fazer perguntas, ok? Enfim, vamos para a história. Então ele está dizendo o que aconteceu, e isso é um pouco sobre ele? Foi um ano depois que fiquei famoso. Novamente, o autor deste artigo é John Loftus. Foi um ano depois que fiquei famoso. Em 1982, fui tema de um duplo segmento no programa 60 Minister Jews. Ganhou o Emmy de Jornalismo Investigativo Excepcional como ex-promotor federal do Departamento de Justiça. Então, esse é o John Loftus, aliás, um ex-promotor federal do Departamento de Justiça. Eu expus criminosos de guerra nazistas que haviam sido contratados por algumas agências do ZIPA e agências de inteligência da OTAN. Como eu disse a você, nós dissemos tudo isso sobre os nazistas, mas depois nós simplesmente os contratamos e os trouxemos. Operação Paperclip, é tudo uma loucura. Somos enganados sobre tudo. Por alguns meses fui uma celebridade de segunda categoria e depois tudo foi esquecido. No ano seguinte, trabalhei em um escritório de advocacia em Brockton, Massachusetts. Recebi um telefonema me convidando para almoçar com um importante acadêmico israelense. Alguém do consulado de Israel o levaria de carro de Boston e o acompanharia. Nós nos encontramos em um restaurante em Brockton. Ele era um senhor encantador, com uma calvície no topo da cabeça, cabelos brancos nas laterais e extremamente perspicaz. Nós nos demos bem. E então ele chegou ao propósito da visita. O que eu sabia sobre a votação da ONU sobre a partilha da Palestina? Ele está falando sobre Reuven Shiloha. Ok, então Reuven Shiloha o visita em 1982 e quer conversar com ele sobre a ONU, a votação sobre a partilha da Palestina. Então ele está aprendendo isso diretamente com o fundador do Mossad, Reuven Shiloha. E é por isso que, avançando alguns anos para 2021, quando isso foi divulgado, talvez alguns anos antes, o filho de Reuven agora vem até ele e pergunta: o que você sabe sobre o meu pai, fundador do Mossad? Ok, vamos voltar para essa narrativa, certo? Então aqui está a história que ele aprendeu com Reuven Shiloha, o fundador do Mossad. Ele escreve, como os leitores da minha coluna sabem, antes da Segunda Guerra Mundial, Alan Dulles e seu irmão John Walter Dulles, sim, como o aeroporto Dulles,
criaram uma série de empresas de fachada para disfarçar o fato de que seu cliente, Nelson Rockefeller, tinha investido pesadamente no complexo industrial do Terceiro Reich e estava fornecendo petróleo para Hitler. Eu não sabia disso até ler este artigo, mas aparentemente os Rockefellers só se importavam com petróleo e dinheiro. E eles pensaram, vamos contratar os melhores advogados do ramo, os irmãos Dulles, para esconder todas essas transações que nos permitem fornecer petróleo a Adolf Hitler. Presidente Bush. O pai do futuro presidente George Herbert Walter Bush fez o que lhe foi mandado e concordou em se tornar o bode expiatório americano, ocupando cargos nos conselhos de meia dúzia de empresas de fachada nazistas como representante dos Rockefellers. Então agora isso envolve a família Bush, outra dinastia neoconservadora. Ok, os Bush agora estão envolvidos nisso. Foi-lhe dito que fizesse parte do conselho de todas essas empresas de fachada, e a realidade é que eles estão apenas transferindo petróleo para Adolf Hitler. Isso é loucura. Isso tudo é loucura. O que acontece depois? O que Reuven Shiloh diz a esse cara? Ok. O presidente Bush não tinha nada a temer ao fazer parte do conselho de todas essas empresas. Por quê? Os irmãos Dulles eram os melhores advogados do mundo em esconder investimentos ilegais, ou assim eles pensavam. Veja, a irmã deles, Eleanor Dulles, sabia de todos os segredos sujos do irmão. Ok. Eleanor é sempre uma mulher. Leonor. Foi o escândalo familiar. Olhe para ela. Ok. Eleanor Dulles, irmã de Alan Dulles. Ela se casou com um professor judeu. Ter um judeu na família Dulles criava uma má imagem para seus clientes alemães. Então, Eleanor, o que você está fazendo? Você é casada com um judeu e nós estamos, fornecendo petróleo para Adolf Hitler. Isso não pega bem. Ok. Não gostamos disso. Você se casar com um professor judeu. Continua dizendo, Eleanor sempre culpou os irmãos por levarem seu marido judeu a cometer suicídio. Então ela começou a fazer cópias dos registros sobre as empresas de fachada dos irmãos para a lavagem de dinheiro nazista, incluindo alguns dos códigos nazistas. De acordo com minhas fontes, ela entregou tudo a um homem chamado Reuven Shiloh. Explodiu a mente. Literalmente explodiu a mente. Vocês estão onde está isso? Vou colocar o link dessa história. Prometo postar agora mesmo no chat, que você pode encontrar. Acabei de falar M Magazine. George, isso. M Magazine falando sobre como o Mossad chantageou de uma só vez os Bush, os Rockefellers e a família Dulles. Ok, e ele publicou um livro sobre isso, então você pode ir. Na verdade, aparentemente você não consegue esse livro nos Estados Unidos. Você pode ser difícil conseguir esse livro no Canadá, mas talvez consiga encontrar uma cópia digital de The Witness Tree. Aliás, eu não li esse livro. Eu só li este artigo, e eu li este artigo. Fiquei impressionado. E, sinceramente, eu estava apenas pensando, estou tentando cortar os pontos aqui. Como o quê? A América claramente foi ocupada em algum momento. E eu não entendo o que poderia ter acontecido. Como fizeram todas essas empresas americanas? De repente se tornam completamente subjugados. E parece que estamos apenas conscientemente fazendo o que Israel quer. E eu encontro esse artigo e fico impressionado. E isso não é antissemitismo, meus amigos. Isto é a revista Emmy. É muito judaica. Ok, provavelmente eu nem deveria ter lido. Eu não sou judeu ortodoxo. Eu nem sei se posso ler, mas eu li. E agora você vai ler. E as coisas estão ficando loucas. Então você só precisa aceitar que esses são os fatos. Isso não é uma teoria da conspiração. Ninguém pode desmentir este artigo. Então, o motivo pelo qual Dovi, o filho de Reuven, estava indo até Reuven era porque Jim explicou que Dov queria falar comigo sobre seu pai, que havia morrido aos 49 anos. Então, aparentemente, Reuven Shiloh havia morrido aos 49 anos, quando ele tinha apenas 18 anos. Quando a chamada de vídeo começou, Dov me disse, acho que você pode saber mais sobre meu pai do que eu. E então ele olhou para ele. Naquela época, Dov já era bem velho. Dov tinha 80 anos de idade. E ele disse, como você nega a um homem de 80 anos a verdade sobre seu pai? Então começamos a conversar. E então ele conta para ele sobre seu pai. E como foi naquela época, agora você pode investigar o envolvimento de Nelson Rockefeller em conseguir, como eu disse, que eles votassem para permitir que Israel se tornasse uma nação. E mais uma peça se encaixa. Ok, e aqui está a minha perspectiva. Israel é corrupto desde a sua fundação. Eu não sei como alguém poderia negar isso. E quando você descobre que esses métodos são usados desde sempre e que eles tiveram influência na CIA através de Alan Dulles dirigindo a política, tudo fica ainda mais claro. E como eu disse, eles estão envolvidos em tantos escândalos de chantagem. Lembre-se da história do Matt States. Se você se lembra, você encontra esse episódio no meu podcast depois disso.
Minha mente ficou chocada ao pensar no que aconteceu com Matt States sem motivo algum. Estamos falando sobre por que Matt States não vai mais fazer parte do governo Trump. Do nada surge uma história de chantagem envolvendo Israel. Eu fiquei pensando por que Israel está sempre envolvido em toda a história relacionada à chantagem. Porque eles têm conduzido uma operação de chantagem muito sofisticada. Essa é simplesmente a realidade das coisas. E eles desesperadamente não queriam se registrar. A PAC, tão desesperado. Não estou dizendo que isso teve a ver com o assassinato de JFK, mas estou apenas ajudando vocês a juntar as peças fazendo perguntas. Não. Como você ousa fazer perguntas? Então aqui está a verdade. Ok, Israel sempre esteve interessado em controlar as mentes americanas. E agora você entende que eles chantagearam a família Rockefellers, que imprime livros americanos, a família Rockefellers que está envolvida na medicina americana. Ok, você começa a fazer muito mais perguntas. E as evidências são esmagadoras de que eles sempre tiveram um investimento. Claro, não há como eles terem sobrevivido tanto tempo sem tomar o controle do nosso exército, certo? Sem tomar o controle ou chantagear e envolver o Mossad e a CIA. Acho que eles são o mesmo corpo e já faz muito tempo. Agora sou eu especulando. Acredite se quiser, eu realmente não me importo. Eu literalmente não me importo com o nome que você vai me chamar por pensar assim. Eu vou pensar enquanto ainda tenho permissão para isso. E como eu disse, acho que as evidências são esmagadoras. De muitas maneiras, eu diria que Israel está muito à nossa frente em termos de entender a importância da educação, da guerra de informação e da propaganda. Por exemplo, a Wikipédia, uma fonte de referência. De novo, como eu disse, eles simplesmente aparecem em todo lugar. Uma fonte de referência para tantas pessoas sobre quais são os fatos. Você faz uma busca rápida e a Wikipédia aparece primeiro. E então você descobre através de um vídeo do Naftali Bennett, que se tornou primeiro-ministro. O primeiro-ministro de Israel está neste vídeo que vou mostrar a seguir, discutindo como, assim que a Wikipédia surgiu, eles começaram a infiltrar, treinando sionistas para se tornarem editores. Este é um trecho real de um futuro primeiro-ministro de Israel. Ouça só. Comigo, Israel organizou um dia de instrução e treinamento para os editores da Wikipédia. O objetivo do dia é ensinar as pessoas a editar na Wikipédia, que hoje é a principal fonte de informação do mundo. Como exemplo, se alguém pesquisar sobre a flotilha de Gaza, queremos estar lá. Queremos ser aqueles que influenciam o que é escrito ali, como é escrito, e garantir que seja equilibrado e de natureza sionista. Tão casual. Estamos apenas treinando editores para entrarem lá e garantir que as coisas sejam sionistas. Sabe, pesquise qualquer coisa, vai ser como se tivesse um toque sionista em tudo. Então, nada disso é teoria da conspiração, pessoal. E é como montar um quebra-cabeça com perguntas que todos nós temos sobre o nosso governo e por que parece impossível para mim dizer a verdade quando alguém questiona qualquer coisa sobre o Estado estrangeiro de Israel. E meu objetivo ao fazer isso e mostrar isso é que eu espero que as pessoas que são judeus americanos possam entender que eles também estão sendo influenciados pelo Estado. Tipo, eles também estão sendo levados a acreditar que se não atacarem toda e qualquer pessoa que diga algo sobre o Estado de Israel, há muitas coisas a criticar ou questionar, de alguma forma, um dia vão acordar e estarão em um segundo holocausto. E essa não é a realidade porque você é americano. Então é uma gangue americana. Você só precisa ser americano. Diga ha, ha, ha. Você não quer se mudar. Você sabe, este é um ótimo país. É um país maravilhoso. E todos nós temos que parar de permitir que nossas mentes sejam distorcidas pelo sistema educacional deles. Essa é mais ou menos minha opinião. De qualquer forma, consegui ler mais alguns anúncios. Mal posso esperar para responder algumas das perguntas de vocês. E, a propósito, aparentemente o Trump vai abolir o Departamento de Educação? Devemos ter mais informações sobre isso. Onde estamos? Há tantos comentários chegando. Primeiro, vou falar para vocês sobre a Pure Talk, porque se há duas coisas certas na vida, são a morte e os impostos. Bem, agora existe uma terceira certeza. Cliente Verizon, AT&T ou T-Mobile pode economizar uma fortuna ao mudar para a Pure Talk. A Pure Talk, operadora, está cortando os excessos da indústria por apenas $25 por mês. Você pode ter ligações e mensagens ilimitadas e 5 GB de dados na rede 5G mais confiável. A família média de 4 pessoas economiza mais de $1.000 por ano ao mudar para a Pure Talk. Dinheiro de verdade para o seu bolso. Com a equipe de atendimento ao cliente Pure Talk, você faz a troca sem complicações em 10 minutos. Pode manter seu telefone e número.
Agora mesmo, acesse poretalk.com/Owens para fazer a mudança e você ainda economiza 50% adicionais no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para começar a economizar hoje. Conversa pura, sem fio, da American para American. Também, financiamento americano. Não sei a situação financeira de cada um, mas se você for como milhares de proprietários de imóveis com quem a American Finance conversa todo mês, está com dificuldades, se afogando em dívidas com juros altos. Não é culpa sua, porque a vida ficou mais cara. A inflação atingiu duramente. Então, se você está carregando um saldo no cartão de crédito com taxas de juros acima de 20%, enquanto sua hipoteca permanece intocada, você está ignorando a única coisa que pode mudar tudo, que é a sua casa. E é aí que a American Financing pode te ajudar. Você trocaria 10 minutos do seu tempo por uma chance de economizar em média $800 todo mês? Porque é exatamente isso que os proprietários estão fazendo quando ligam para a American Financing. Uma ligação simples e sem compromisso pode mudar tudo. Eles têm consultores de hipotecas com salário, então não há incentivo para lhe dar um empréstimo que não faça sentido e não há taxas iniciais para descobrir quanto você pode economizar. Não espere. Fale com a American Financing hoje e comece. Sinta esse alívio, ligue para 8007-951-1210. O número é 8007-951-1210. Ou visite o American/Owens. Mais uma vez, esse é o americano Owens. Vou aos comentários. Estou morrendo de curiosidade para saber o que vocês acharam dessa história, a história de Reuven Shiloah. Isso me tirou do sério. Realmente aconteceu. Isso simplesmente me deixou louco. Acho que revivi isso com vocês aqui. LG escreve, por que a Ucrânia e Israel acabaram de quebrar o cessar-fogo? Estamos realmente deixando os satanistas mandarem os homens e mulheres de Walter para o moedor em nome de seus próprios interesses nesta guerra? Somos nós os vilões? Sim, isso não é uma piada? Quero dizer, obviamente eu entendi que a minha compreensão de tudo o que está acontecendo é como se estivéssemos empregados nesse complexo industrial militar. É por isso que eu queria mostrar esse trecho do Eisenhower alertando sobre o complexo industrial militar e do JFK, meio que lamentando o fato de que isso está funcionando assim, onde nós estamos vivendo na América, onde você pensa que sempre estivemos em guerra, mas não estávamos. Houve paz na América. E então parece que estamos sempre agindo em prol de interesses que sempre parecem beneficiar Israel. E isso é apenas uma realidade, é um fato. Quero dizer, eles estão expandindo o seu território e nós não estamos expandindo o nosso. Nossas fronteiras não estão seguras. Nossas ruas não estão limpas. E estamos constantemente sendo condicionados emocionalmente. E eu acho que é uma guerra de informação extremamente bem executada. Eu acho, sabe? Jornalistas específicos são sempre aqueles que insistem que nós é que temos que nos importar com o que está acontecendo lá fora. E simplesmente não nos importamos. E nós realmente precisamos garantir, assim como o JFK disse naquele discurso na Universidade Americana, que sejamos educados, que sejamos realmente educados, não doutrinados. A maioria das pessoas nem sequer entende o básico de civismo. Acho que isso é intencional. Acho que eles estavam intencionalmente emburrecendo os americanos e, na minha opinião, criaram de propósito a crise dos opioides. Eles querem que sejamos burros, apáticos e drogados. E todas essas coisas que estão acontecendo agora, que já aconteceram, acho que agora estão levando as pessoas a acordar e perceber que fomos infiltrados. E a melhor defesa contra isso é lembrar de pensar, lembrar de fazer perguntas, lembrar de conduzir sua própria pesquisa. Mesmo quando estou apresentando essas coisas para você, vá conferir os fatos de tudo isso. Vá olhar aquele artigo da AMI Magazine e compare com outras coisas. Crie, sabe, suas próprias linhas do tempo e planilhas de entendimento e aprendizado sobre a história. E também quero dizer que é muito importante se posicionar quando te chamam de nomes. Quem liga? Quem se importa? A pior coisa que você pode ser chamado hoje em dia, na minha opinião, é alguém que acredita na grande mídia. É um elogio ser chamado de teórico da conspiração. Significa que seu cérebro ainda está funcionando. E como eu disse, vou continuar pensando enquanto isso ainda for legal também. Juliana está perguntando se eu e o George já decidimos educar nossos filhos em casa. Bem, nossos filhos ainda não têm idade suficiente, então essa decisão ainda não foi tomada oficialmente, mas é algo que realmente estamos considerando fazer. Maddie escreveu, episódio tão bom, Candace. Muito obrigada. Macron escreveu, compartilhe isso em todo lugar. Leve a Candace e a verdade. Leve a Candace e a verdade para todo lugar. Compartilhe com todos os seus amigos. Ah, aliás, judeus americanos, vocês são americanos primeiro, não Israel. Não é antissemita questionar um país estrangeiro. Sim, precisamos que os judeus americanos simplesmente acordem pra isso e fiquem tipo, eu vou sacudi-los. Eu fico tipo, gente, não estamos. Holocausto contra vocês. Vocês estão do nosso lado? Vocês são do nosso grupo? Precisamos de vocês. E é o vermelho, branco e azul. Vamos lá.
E quem quer que a gente precise atacar, sabe? O que quer que a gente precise parar e acabar, podemos fazer isso. Temos que parar com essa política de identidade que tem tentado ensinar para que eles só se vejam como judeus. E é tipo, não, vocês são americanos. E eu conheço vários judeus que se consideram americanos. Estou meio que generalizando aqui o que não é exatamente justo, mas você entende o ponto que você entende. Pessoas e elas realmente acreditam no que estão lendo na mídia e não percebem que estão sendo influenciadas por pessoas que provavelmente estão recebendo dinheiro para mantê-las constantemente histéricas e para fazer você pensar que as sombras na parede são reais, quando na verdade não são. Ok, você vai com a gente. Arrume suas coisas, entre no carro. Vamos dar uma volta de carro. Renata escreve: eu daria meu pé esquerdo para a Candace fazer uma investigação profunda sobre Thomas Matt Crooks. Eu gosto disso. Não tem como esse garoto ter agido sozinho e não ter nenhuma presença nas redes sociais. O mais ridículo foi tentarem nos convencer de que foi o Irã. Tipo, é só que eu estou tão cansada de toda vez que o Bibi Netanyahu quer entrar em guerra com alguém, eles ficam tipo, meu Deus. E é uma ironia que a pessoa com quem ele quer que a gente entre em guerra está tentando atirar no presidente. Ah, fala sério, cara. Vocês já estão fazendo isso há tempo demais. Israel só está alcançando vocês. É isso. Só está alcançando. Só isso. É natural. O pêndulo tinha que balançar de volta e agora está balançando fortemente em direção a Israel. E dá pra sentir a frustração dos neocons, tipo o pessoal do Bush. É por isso que chamamos o pessoal do Bush de neocons. É porque, bem, eles foram chantageados. Segundo esse cara, segundo John Loftus, que eu não sou John Loftus. Supostamente. Não, todas as pessoas estão mortas. Não preciso dizer supostamente. Posso simplesmente dizer sim, eles foram chantageados. Ninguém pode vir atrás de mim sem passar pelo John Loftus. E eu nem sei se o John Loftus ainda está viva. Na verdade, eu quase não pesquisei nada sobre ele. Eu nem sei como encontrei esse artigo. Eu sou completamente maluco. Eu nem sei como acabo nesses sites. Eu não sei o que acontece. Eu não faço ideia do que acontece. Enfim, Laura Graham escreve: obrigada por falar. Virdade. Candace, não recue. Eles vão gritar antissemitismo, mas não é. Quero que vocês também saibam que a gente acredita que todo mundo está gritando antissemitismo, mas quanto mais eu olho para isso, vejo que é um grupo pequeno de pessoas que só tem plataformas e a gente não deveria se deixar levar acreditando que é algo maior. Não sei, nenhum dos meus relacionamentos com meus amigos judeus mudou em nada. A gente só conversa. Acho que a maioria das pessoas é mais como um judeu do tipo Andrew Schultz. Tipo, ele é assim, tanto faz. Tipo, sabe, eles não estão tão envolvidos com Israel quanto a mídia faz parecer. Mas como eu disse, eles sempre entenderam a importância da mídia. E conforme você aprofunda o entendimento sobre o projeto Mockingbird, o The New York Times, sabe, o Pfizer Prime, todas essas famílias que estavam, tipo, sabe, trabalhando com a CIA, algumas, sabe, investidas em Israel. E é um pequeno grupo de pessoas que acumulou, eu acho, muito poder através de chantagem. E não há dúvida, nenhuma dúvida de que nossos congressistas são chantageados. Tipo, eu olho pra alguém como Lindsey Graham, obviamente chantageado. Ah, fala sério. Muito fácil. E sim, eu acho que eles procuram potenciais futuros líderes ainda na faculdade. Acho que é uma rede de chantagem muito sofisticada porque eu continuo esbarrando nisso. Enquanto encrenca eu estou eu estou tão ferrado assim, Skylar, Mark. Devo simplesmente encerrar essa live imediatamente? Ok, numa escala de 1 a 10, Mark, quanta encrenca eu estou? Droga, meu Deus. Incrível. Bem, isso é, se ajudar, Mark é judeu. Por favor, me deixem em paz. Mark, conta pra eles o quanto você é judeu, por favor. Alguém disse que Andrew Schultz não é judeu. Eu achei que ele fosse judeu. Uau, eu só presumi. Eu não sei por quê. Achei que alguém tivesse me dito isso. Obrigado, chat ao vivo, por esclarecer isso. Enfim, o ponto é que passamos por muita coisa hoje. E sim, compartilhe isso. Eu vou me meter em encrenca. Vão escrever muitos artigos sobre mim. Mas as pessoas que assistirem vão saber exatamente o que eu disse e por que eu disse. E se você quiser me apoiar, pode ir até o Candace. Doação, inscrever. Você entra para o Clube do Livro. São os tipos de livros lendo. Só juntando pequenas peças aqui e olhando para um quadro, me perguntando se a América está ocupada desde os anos 60 ou até antes, eu acho. Eu não sei quando esse cara... talvez desde antes disso. Em algum momento, nos anos 50, mais ou menos, quando Eisenhower estava nos alertando. E, aliás, LBJ é também por isso que eu não acredito na chegada do homem à Lua, porque LBJ fez aquilo como uma distração para poder fazer coisas com Henry Kissinger. Mas vou deixar toda essa teoria da conspiração para outro dia.
E quando digo outro dia, quero dizer que você pode voltar em episódios passados e procurar por Candace Owens NASA, que vai aparecer porque já falei sobre isso, e literalmente não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Tenho muito orgulho de compartilhar essas histórias com o povo americano e com o mundo todo. Certo, pessoal? Amo vocês pra sempre. Tenho uma má notícia. Amanhã não estaremos no ar porque eu tenho um dia muito importante pessoalmente. Algo grande vai acontecer. Provavelmente vou compartilhar no meu Instagram. Estou animada, é algo muito bom. Um bom dia pra tirar folga. Fico triste por não poder conversar com vocês porque vocês estão me dizendo que a Blake Lively entrou com um pedido de arquivamento e não há ninguém que possa analisar esses documentos além de mim, fazer isso do jeito certo e fazer justiça. Mas estaremos fora do ar amanhã, então nos vemos na segunda-feira. Amo vocês pra sempre. E me defendam nos comentários porque eles virão com tudo pra cima de mim. É bom que estejam enlouquecidos nos comentários. Amo vocês pra sempre. Até segunda-feira.